em 1 Pedro, no versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Aleluia. Ó Santo Espírito de Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos aqui estavam no culto da manhã, hoje pela manhã? Glória a Deus. Dá para ver que é bem diferente o público mesmo, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Eu trouxe essa palavra no domingo de manhã, na semana passada. E Deus me falou muito que eu preciso falar hoje no culto da noite também, porque eu vejo que é um público bem diferente e se trata da visão da nossa igreja. Então é por isso que eu preciso compartilhar com todos vocês aqui, para a glória de Deus, para que possamos todos caminhar conforme o que Deus está traçando para as nossas vidas. Hoje pela manhã tivemos a palavra abençoada do pastor André, que está ali. Foi bênção de Deus para as nossas vidas também. Só confirmação de Deus no mover dele aqui na igreja central. Vamos ler então o versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça, por favor, mais uma vez, e feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que Tu tens realizado, Pai, em nosso meio. Ó Deus, e pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós neste momento, Pai. Afasta todo impedimento, toda distração, Deus, para que possamos ouvir claramente a Tua voz, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, a graça na minha vida, Pai, para que eu seja um canal de bênçãos, ó Pai, para o Teu povo, Senhor, para que possamos, ó Deus, claramente ouvir a Tua voz e que Teu nome seja engrandecido, exaltado e adorado em nosso meio, porque Tu és a razão de estarmos aqui. Aleluia, Pai, em nome de Jesus nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Dê mais uma salva de palmas ao nosso grande Deus. Aleluia. O título dessa palavra é Cristão sem perder o foco. Nós precisamos ser cristãos em todo momento da nossa vida e não perder o foco, porque é muito fácil no nosso dia a dia, é muito fácil com tudo que nós vivemos no nosso trabalho, família, parentes, amigos, a gente receber coisas que vão distrair o nosso foco, vão tirar a nossa visão do lugar certo onde devemos estar olhando, que é para a cruz, para o Senhor Jesus, para os planos do Pai, para as nossas vidas. E aqui Pedro, ele trata, na verdade, se vocês têm na sua Bíblia, não sei como que é, mas o título desse trecho é Exortação à Santidade, que todos nós sabemos que é algo que nós devemos buscar, nós devemos estar sempre em constante busca de santidade. E ele faz essa exortação e ele dá algumas direções aqui, para que esse povo pudesse ter essa direção, pudesse caminhar sempre buscando santidade. E é isso que Deus quer falar com cada um de nós, para que a gente não perca o foco na nossa caminhada cristã. Louvado seja o Senhor Jesus. E em primeiro lugar, ele fala no versículo 13, estejam com a mente preparada. E aqui eu vejo que a mente preparada, o que ele quer dizer, não é uma mente formada e rígida, onde você tem os seus preceitos, os seus princípios colocados ali dentro da sua mente, e você não muda por nada
nesse mundo. Mas a mente preparada que Deus quer de mim e de você, e que Ele vai querer sempre de cada filho, de cada novo convertido, cada novo integrante na família de Deus, a mente preparada que Deus quer de nós, é uma mente pronta para a mudança. Uma mente que está disposta a abrir mão de coisas que você de repente aprendeu quando era criança, mas que não necessariamente estão de acordo com a palavra de Deus. E você ter a sua mente preparada, é você ter ela pronta para aquilo que Deus quer te ensinar. Eu dei o exemplo que a nossa mente, ela não é como um CDR. Quantos conhecem um CDR? Eu sabia que muita gente não ia saber disso. Por isso que eu preparei um outro exemplo. Quem conhece LP? Olha só, tem muita gente que não conhece LP também. Até eu já estou ficando velho, pelo amor de Deus. LP é aquele disco grandão que a gente usava. Quantos conhecem o disco? Aquele disco, uma vez que é gravado, você não muda mais o que está ali naquele disco. Ele é prensado numa máquina e depois você coloca na vitrola lá, você vai ouvir o mesmo louvor, a mesma música para sempre, até que ele se arranhe e se perca. Mas não é possível você ir lá e editar o que tá gravado naquele disco. E a nossa mente, a mente de Cristo, a mente que Ele preparou para a sua igreja, a mente do ser humano que Deus criou, ela não é assim. Ela é uma mente pronta para mudança, pronta para se adaptar conforme a palavra de Deus, conforme a vontade do Pai. Ela se assemelha mais, para a linguagem de hoje, a um pendrive, a uma memória flash que você usa. Eu creio que muitos aqui conhecem, né? Um cartão de memória. Você coloca lá, grava uma coisa, depois não, você quer isso aqui, isso não está legal. Você vai, apaga e grava outra coisa. É assim que funciona a nossa mente. A nossa mente tem que estar pronta para isso. E muito semelhante a esse versículo, nós temos aqui, agora eu quero ver a manifestação dos jovens, hein? Que é o tema dos jovens aqui da Igreja Central, do RM12. Cadê os jovens da igreja? Aleluia! Que é maravilhoso, não tem texto melhor para os jovens e para toda a igreja. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É renovação, é você estar pronto a renovar, a mudar. Peraí, a gente sempre acreditou nisso, mas peraí, será que é isso mesmo que Deus quer? Então vamos nos adaptar, vamos estar prontos, não para se amoldar aos padrões deste mundo, mas para se amoldar de acordo com a palavra de Deus, de como isso, tendo a nossa mente pronta para se transformar, com a renovação da nossa mente. E aqui ele diz mais, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui querem aproveitar e viver a vontade de Deus? Só metade da igreja, o resto da igreja. Quantos querem viver a vontade de Deus na sua vida aí? Aleluia. Então você tem que estar pronto para renovar a sua mente. Nós não somos um boneco formado que nem um boneco de plástico. Você entra na forma, pronto, está ali, saiu dali, você vai ser sempre daquele jeito. Não, a palavra de Deus quer, Ele diz que a gente tem que estar pronto para a gente renovar a nossa mente. Senão a gente vai ficar se moldando com o mundo. E o mundo tem as estratégias dele. Quando a gente fala mundo, a gente sabe quem está por trás do mundo. Quem é o príncipe deste mundo, dessa era? É Satanás. Até quando Jesus veio e tirou a autoridade dele daqueles que se entregam ao Senhor Jesus. Mas é o diabo que vai comandando e vai orientando a mídia, as coisas aí fora, para moldar o mundo de acordo com a vontade dele. E nós como igreja temos que estar pronto para renovar a nossa mente, para a gente se amoldar conforme Jesus Cristo. Assim a gente vai permanecer com o nosso foco em Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa que Deus estava ministrando para mim ali na hora do louvor. Querer a vontade de Deus é maravilhoso. Depois que eu perguntei de novo aqui, praticamente 100% levantou a mão. Mas às vezes a vontade de Deus, a gente pensa que sempre vai ser maravilhosa, porque ela é boa, agradável e perfeita. Só que ela é boa, agradável e perfeita quando você tem um entendimento de Deus, daquilo que está acontecendo. E o nosso Deus, Ele é soberano. Ele vê as coisas de um jeito tão superior.
palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós nos decepcionamos, nós ficamos tristes, às vezes até revoltados com Deus, porque você está querendo viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas naquilo que você está vivendo, que é a vontade de Deus, no momento que você está vivendo não está nada agradável para você. E eu quero te lembrar uma coisa, o Salvador da tua vida, para Ele, viver a vontade de Deus, significou Ele morrer na cruz por você. Que possamos ter esse entendimento muito maior dos planos do Pai. Quando nós vivemos coisas difíceis na nossa vida, mas você não sabe o quanto que você está abençoando outra pessoa, ou quanto Deus está moldando a sua vida para você ser bênção lá na frente. Imagina Jesus Cristo, Ele falou: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Ele estava suando sangue, Ele estava sofrendo, já sentindo todo o peso do pecado meu e seu. Mas Ele fez a oração que todos nós temos que fazer dia após dia, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quem está pronto aí, se precisar você morrer na cruz, será que você está pronto? Quem quer viver a vontade de Deus na tua vida? Glória a Deus, que tenhamos um entendimento, que possamos buscar esse entendimento infinitamente superior ao nosso, de não ver a nossa vida ao nosso redor, mas que possamos agradecer a Deus de fazer parte daquele plano que Ele tem lá, que é superior a tudo. Aleluia. Quem está pronto a viver a vontade de Deus aí, mesmo que isso signifique uma fase terrível na tua vida, mas você vai saber que é para a glória de Deus que você está fazendo isso, porque você é chamado e escolhido. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Cristão sem perder o foco. Número 2. No mesmo versículo 13 ele fala: estejam prontos para agir. E aqui eu buscando no estudo, eu vejo que no século I, quando essa carta de Pedro foi escrita, literalmente o que ele estava querendo dizer era que naquela época aquele povo, eles usavam aqueles vestidões, né? Os homens usavam, a gente vê nos filmes, né, em teatro, nós vemos que eles tinham aquelas roupas, tipo vestidão mesmo para homens. Não era pecado naquela época. Amém? Acredito, não sei hoje, espero, né, que o povo não invente aí moda de homem ficar usando vestido e saia. Tem país que usa, mas aí é coisa de cultura, não é verdade? E o que ele queria dizer com essa palavra aqui, era que eles estivessem levantando aqueles vestidos que eles usavam, para estar pronto para agir. Mulherada que usa saia, principalmente comprida, é difícil correr com a saia, não é verdade? Quantas podem confirmar aí para mim? Não dá para ficar correndo com saia, né? E o que Pedro estava querendo dizer para eles era para eles estarem com o vestido levantado aqui, ó. Você agarra lá embaixo e segura, pronto para agir. A hora que Deus falar, você está pronto para sair correndo. Enquanto outros vão ter que abaixar para correr, você já está pronto para agir. Você tem que estar pronto para agir. E o que Deus está falando? Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida em ordem, em todas as áreas. Esteja pronto para agir. Porque a hora que Deus falar, Ele quer que você haja rapidamente, conforme a vontade dEle. Então coloque em ordem. Eu sei que o Espírito Santo está ministrando aí com cada um. Veja o que tem na sua vida aí. Principalmente falando de chamado ministerial. Quantos aqui sentem que tem um chamado ministerial? Olha que maravilhoso. Eu quero, em nome de Jesus, em poucos meses, todos trabalhando na igreja. Porque quem tem chamado não foi feito para ficar parado aí sentado. Nós não somos chamados para ficar parado. Mas você tem que estar pronto. E Deus está falando, coloca a tua vida em ordem aí, porque eu vou te usar. Eu preciso de você, eu conto com você. Então fique pronto para agir. E não perca o foco. Que logo eu vou te chamar, vou falar o que você vai fazer e você vai fazer. Porque eu estou contigo. Aleluia. Como é maravilhoso servir esse Deus. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. E esse agir não pode ser um agir da nossa cabeça,
mas tem que ser um agir conforme o que Deus fala, para que a gente possa agir conforme os propósitos dEle. E Deus vai ser claro quando Ele falar para você agir, meu irmão. Apenas fique pronto. Tem Bíblia que fala, estejam... Não, aqui já é outro ponto, mas estejam prontos para agir. Prontos para quando Deus falar, você fazer o que Ele te mandar. Porque você quer viver a vontade dEle. Em terceiro lugar, no mesmo versículo ainda, estejam alertas, que é o que algumas Bíblias falam, estejam sóbrios, vigilantes, alertas, alerta o que está acontecendo ao teu redor. Você vai estar ali, você tem que estar com sua vida segurando a saia, o saiote, e de olho em tudo que está acontecendo. Para quando Deus falar, você também já saber o que está acontecendo ao teu redor, você sabe para onde correr, como agir. E em Pedro mesmo ele fala, no capítulo 5, versículo 8, estejam alertas e vigiem. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A Bíblia diz, orai e vigiai. Para o cristão viver a sua vida o tempo todo, dia após dia, sem perder o foco, você tem que estar vigiando, meu irmão. O quanto eu vejo, nesses poucos meses que eu estou aqui pastoreando essa igreja, o quanto eu vejo de coisas que acontecem na nossa vida, meu irmão. Deixa Deus falar com você aqui. Principalmente atritos entre irmãos. Sempre quem está por trás é o diabo. É ele que luta para a desunião. É ele que luta para separar o corpo de Cristo. Porque ele sabe, mais do que vocês aí, o poder que nós temos quando nós estamos unidos. E o diabo nunca vai querer isso. Mas ele vai perder. Ele vai perder. Porque a oração que Jesus Cristo fez foi para que a igreja fosse uma só, como Jesus é um com o Pai, para que o mundo veja que Jesus é enviado de Deus. Quantos querem isso? Aleluia! Vigia, igreja, vigia, irmãos. Vigia. Toma cuidado com pequenos atritos, pequenas coisas que acontecem na sua vida, na sua família, no seu relacionamento, entre cônjuges, entre irmãos, entre pai e filho. Abre o olho, presta atenção, peraí. Não é ele que está fazendo isso, é o diabo por trás. Foi alguma brecha que eu dei, ou que ele deu, ou que ela deu. E aí o diabo aproveitou isso aí para criar esse atrito. Porque ele sabe o poder que nós temos unidos. Quantos aqui querem uma igreja unida, forte? Eu conto com vocês, igreja. Porque Deus, Ele quer isso. E quanto mais perto a gente chega do fim da volta de Jesus, mais perto mais unidos nós estaremos. Eu creio. Eu creio que é isso que Deus quer para a nossa igreja aqui. União, igreja unida. É maravilhoso aquela declaração de Deus na Torre de Babel. Aquele povo se uniu num só propósito, numa só língua, para construir uma torre, porque eles determinaram, nós vamos chegar no céu. Todo o povo unido. E aí aquilo lá incomodou Deus. E próprio Deus falou, agora que eles estão unidos, como um só povo, um só propósito, uma só língua, nada pode detê-los. Nada pode detê-los. Glória a Deus. Eles estavam com um propósito errado. Aleluia, mas Deus vai unir essa igreja aqui. Com um propósito correto, com visão, aleluia, espiritual. Com foco na cruz, na salvação. E nada, Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem faz parte dessa igreja aí? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Igreja, vamos dar valor. A gente não tem noção do poder que nós temos quando nós estamos unidos. Aleluia. Mas nós veremos isso, eu tenho certeza.
Porque as promessas de Deus não falham. Nunca falharam na minha vida. Eu sou testemunha disso. Tudo que Deus prometeu na minha vida até hoje tem se cumprido. E eu estou vendo que ainda vai continuar se cumprindo. Porque Ele é fiel. A sua palavra não falha. Meu irmão, não desanima, não desiste, não fique triste. A promessa de Deus não falha na tua vida. Continua crendo, continua confiando, continua lutando. Porque quem vai ver se tornar derrotado é o inimigo. Aleluia. E Deus vai ser glorificado através da sua vida. Quarto lugar, mantenha a esperança toda na graça. Manter a esperança já faz ligação com isso que eu estava falando da promessa. Mas eu queria destacar duas esperanças que nós temos que ter sempre na nossa vida. Esperança na salvação. Olha o que Pedro diz aqui no versículo 9. Ele está falando sobre luta, sobre momentos de dificuldade, de provação. E ele fala que isso tudo serve para provar a nossa fé genuína. E no versículo 9 ele diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Qual que é o alvo da sua fé, igreja? Qual que é o primeiro alvo da sua fé? Diga com mais convicção isso aí. Qual que é o alvo da nossa fé? Aleluia. E qual que é o alvo da nossa fé quando nós queremos conquistar mais irmãos, mais almas para o Senhor Jesus? Salvação. Diga bem forte. Esse é o alvo da nossa fé. É a salvação. E a nossa esperança sempre tem que estar ligada nisso. É o principal das nossas vidas. Isso aqui é passageiro, esse mundo. A nossa vida mesmo vai começar na eternidade. Aí que você vai ver o que é bom. Aleluia. Imagina que maravilhoso. Tá dia após dia, dia e noite, 24 horas do lado do Rei dos Reis, Senhor Jesus, reinando sobre toda a terra e todo o universo, e você podendo adorar, e você não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter choro, vai ser só alegria, adoração, gozo. Ah, que coisa maravilhosa. E aí que vai começar a nossa vida. Nossa vida aqui na terra é passageira. É o que vai determinar, na verdade, a nossa vida eterna, que é o importante, que é a nossa salvação. Louvado seja o Senhor Jesus. E a segunda esperança que nós temos que ter é a esperança na graça de Deus. Esse trecho está falando de exortação à santidade. E todos nós sabemos o quanto é difícil sermos santos, sermos totalmente perfeitos, sem pecados. Mas a gente tem que ter a nossa esperança para alcançarmos essa vida que Deus quer para nós, na graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela vai muito além do perdão dos nossos pecados. Eu acho isso maravilhoso e todos nós aqui temos que ter isso plantado nos nossos corações, para que possamos até ensinar outros aqui, todos vocês. Em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Glória a Deus, mas nós não podemos parar aqui. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, para a gente viver conforme os planos de Deus na nossa vida, nós temos que ter a nossa esperança nessa graça que nos ensina a viver dessa maneira. Sem a graça nós não vamos alcançar tudo que Deus quer para nós. Mas nossa esperança em viver os planos de Deus está na graça de Deus, que além de se revelar salvadora, ela também nos ensina a abandonarmos a nossa vida de pecado, as paixões mundanas. Aleluia. E aí a gente se pergunta, será que então é possível ficar buscando a santidade mesmo? Sim, é possível. Então a graça, ela é só isso? Ela é só o perdão dos pecados e a salvação? Não. Por isso que nós vivemos de graça após graça. Nós temos que estar debaixo da graça
Porque é ela que vai nos ensinando o caminhar que Jesus quer para as nossas vidas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia! E a graça de Deus, ela é abundante, é para isso que ela está aqui disponível para mim e para você. E em quinto lugar, no versículo 15, para nós não perdermos o foco na nossa vida, ele diz: mas como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Como? Através da graça. Mas o quinto ponto que eu quero destacar para todos nós, é que Deus, Ele quer para todos nós, para toda a igreja, todo cristão caminhar, é você estabelecer objetivos ousados na tua vida. Nós não temos que ter objetivos pequenos, sonhos pequenos na nossa vida, onde você determina uma coisa, amanhã você já alcança aquilo e pronto, cadê o propósito da sua vida? Já acabou. Mas não, Deus, Ele quer que você tenha objetivos ousados na sua vida. Foi para isso que Ele colocou: sejam santos. Sejam santos. Ele não falou isso aqui à toa. Ele não falou isso aqui só para a gente ler e beleza. Sejam santos. Tá, mas a Bíblia também fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E não há nenhum santo, não há nenhum que não tenha pecado. Então por que isso aqui está na Bíblia? Para a gente ser santo. É porque Deus quer que você busque a santidade. Deus, Ele quer que você determine isso na sua vida. Eu vou ser santo e vou buscar isso, porque é isso que Deus quer que eu faça. É possível nós alcançarmos a perfeita santidade? Eu não sei, eu estou buscando. Quem vai buscar comigo? Aleluia! Nós temos que buscar, Deus determinou, sejam santos. Isso estava desde Levíticos. Pedro, ele citou aqui um trecho de Levíticos. Ou seja, Deus desde do Velho Testamento, da época do povo de Israel, Deus já determinou, sejam santos. Aí aconteceu tanto pecado e tanta coisa, veio Jesus Cristo, depois Pedro, discípulo, apóstolo do Senhor Jesus, reforçou essa palavra: sejam santos. Sejam santos, sejam santos, busquem. É difícil, mas é isso que eu quero. Busquem, sejam santos. Tenham objetivos ousados na sua vida, para você ter propósito, para você ter foco na salvação, foco na santidade, porque Deus, Ele está contigo, e Ele derrama a graça dEle na tua vida, para te capacitar a viver isso que Ele coloca para você. E Ele determinou isso porque Ele quer que você busque. Jesus, Ele falou de outra maneira, Ele fala: sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. O que é ser perfeito? É não ter erro. E a gente sempre fala: mas ninguém é perfeito. Lógico, ninguém é perfeito. Mas por que Jesus fala: sejam perfeitos? Porque Ele quer que a gente busque. Não é aquele negócio: não, ninguém é perfeito, então eu tenho esses defeitos mesmo, e eu vou viver assim, e quem quiser vai ter que me aguentar. Nós estamos aqui para ser lapidados, não é verdade? Hebreus 12 diz que Pai nos disciplina porque Ele nos ama. Nós temos que tirar, vamos renovar a nossa mente? Vamos fazer esse exercício? Repita comigo: disciplina não é coisa ruim. O pai que disciplina o filho é porque Ele ama e Ele quer que o filho ande corretamente. Hebreus diz: se você não é disciplinado pelo pai, então você não é um filho legítimo. Mas se o pai está te disciplinando, dê glória a Deus, porque Ele te ama, você é um filho legítimo e Ele quer que você seja perfeito. Aleluia! Repita também comigo: castigo não é coisa ruim. Está lá em Hebreus 12 também. É isso que é nós renovarmos a nossa mente. Quando você ouve aquela palavra castigo, pronto, ixi, é coisa ruim. Não. A partir de hoje nós vamos ver castigo como coisa boa. Quem é pai e mãe? Você já castigou seu filho? Quem já castigou seu filho? Foi porque você odeia o seu filho que você castigou? Foi porque você ama, não é verdade? Então castigo é ruim ou é bom?
É aí que é aquele negócio. Viver a vontade de Deus, às vezes, para quem está vivendo, não está sendo agradável. Mas se você olhar com os olhos dos pais, aí você sabe que o castigo está servindo para ser uma coisa boa na vida do seu filho. Então castigo é uma coisa, disciplina é uma coisa. Glória a Deus, porque nós temos uma mente que a gente pode renovar, aleluia. É por isso que o Pai nos disciplina, Ele nos ama, e Ele quer que nós sejamos perfeitos. Quem vai buscar a perfeição comigo? Aleluia. É difícil, mas nós vamos ter esse objetivo, senão para que nós vamos servir a Deus? Para que nós vamos ler a palavra de Deus e ignorar algumas partes? Se Jesus falou, sejam perfeitos, nós vamos buscar aquilo que Ele falou. Nós não estamos aqui para obedecer o que Jesus fala? Em Pedro ele fala, sejam santos. Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus, então vamos buscar isso. É difícil, mas nós vamos buscar. Porque Jesus está falando, Deus está falando. E Ele quer que nós tenhamos objetivos ousados na nossa vida, senão a gente perde o foco, perde a motivação da nossa vida. Eu cito o exemplo aqui de um piloto de corrida. Se ele está em primeiro lugar, e o objetivo dele era chegar ali em primeiro lugar, e se ainda tem 50 voltas para ele fazer naquela corrida, e ele perder a motivação, logo o segundo lugar passa ele pronto. Mas o cara que está lá na frente, ele tem que determinar alguma coisa. Não, agora eu vou alcançar o retardatário, porque senão, aí o outro está chegando aqui atrás de mim. E aí você tem que buscar mais. Objetivos ousados na tua vida, meu irmão, minha irmã. Aplica isso na tua vida pessoal, na sua vida profissional, nas suas empresas. Aplique isso na tua vida pessoal, isso funciona. Aplique isso na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Tem objetivos ousados. Se Deus ele determina objetivos ousados para nós, é porque Ele quer isso. Senão você perde o foco, você perde a motivação. Daqui a pouco você não sabe para onde você está correndo, o que você está fazendo. Eu quero citar aqui que eu acho um exemplo bom do Google. Quantos conhecem o Google? Famoso pesquisador da internet. Sabe qual que é a missão do Google? O objetivo dessa empresa é organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis. É ousado ou não é esse o objetivo deles? Eu acredito que eles nunca vão conseguir organizar toda a informação do mundo e deixá-la disponível. Mas se eles não tivessem esse objetivo, essa missão, eles não teriam feito tantas coisas como eles já fizeram. Eles têm organizado, digitalizado livros, eles fizeram aquele Google Earth, tem o Maps, tem os mapas, eles fazem um monte de coisa porque eles querem organizar a informação do mundo. Tome isso de exemplo para a tua vida, coloque um objetivo ousado na tua vida, em todas as áreas da sua vida e busque. Coloque lá o seu alvo, aleluia. E nunca perca o foco naquilo que Deus quer para a tua vida. E principalmente o alvo da nossa fé, que é E aqui eu quero chegar no que Deus tem ministrado para mim a respeito da igreja. Qual que é o nosso objetivo? Qual que vai ser o objetivo da nossa igreja aqui? Ser uma igreja como a igreja de Atos. Repita comigo, ser uma igreja como a igreja de Atos. É difícil? É difícil. Mas Deus ele quer que nós tenhamos objetivos ousados. E é por isso que nós vamos buscar isso aqui. Quantos estão comigo para nós buscarmos ser uma igreja genuína, uma igreja como Jesus sonhou, como Ele determinou que é para ser. Aleluia. E esse vai ser nosso foco, nosso objetivo para toda a igreja. Principalmente, irmãos, já comece aplicando o amor entre um e outro aí. Eu vi um exemplo, chega a ser triste, de um membro que se converteu numa determinada igreja e ele era de uma gangue, acredito que de uma gangue de motoqueiros. E ele se batizou e ele estava todo feliz porque ele conheceu a Jesus, se batizou, entregou sua vida. E depois de alguns meses que ele tinha se batizado, ele se afastou da igreja. Aí quando os irmãos foram correr atrás dele para ver o que tinha acontecido, ele falou: poxa, quando eu me batizei achei que ia ser como a minha iniciação na gangue.
A gente se tornou ali uma irmandade naquela gangue, todo mundo era unido, a gente fazia tudo unido. Mas aqui na igreja não é assim. Tem coisa mais decepcionante para a igreja de Jesus Cristo do que isso? De ter mais comunhão numa gangue de motoqueiro do que numa igreja? Nós vemos exemplos de judeus, de povos como os coreanos, até outras religiões, maçons. Tem muitas organizações por aí que estão mais unidas que a igreja. Mas eu declaro em nome de Jesus que isso está chegando ao fim. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós temos que viver numa comunhão, igreja. Numa comunhão. Deus, Ele falou, se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode dizer que ama a mim? Vira para o teu lado aí e fala, se você ama a Deus, você tem que me amar. Vira para os dois lados aí e fala isso. Se você ama a Deus de verdade, você tem que me amar. Se você é crente de verdade, você tem que me amar. É ou não é, igreja? Como que a gente pode dizer que ama a Deus e não consegue amar o nosso irmão? Isso é decepcionante. Mas isso está acabando em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amor de irmão, amor de irmão. Próxima vez que você ficar com raiva de alguém, você pensa, peraí, eu tenho que amar. A Bíblia, em tantas vezes no Novo Testamento fala, suportai-vos uns aos outros. Vira para o lado aí de novo e fala, se você ama a Deus, você tem que me suportar. Vocês estão rindo, mas é verdade, igreja. Tem que suportar um ao outro. Isso aí é... não, com ele eu não falo, eu não falo. Que isso? Suportar um ao outro, amar um ao outro. Isso é que é igreja. Aleluia, é isso que Deus determinou e é isso que nós vamos viver. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Quantos ouviram a voz de Deus falar com você essa noite aqui? Aleluia. Quem está disposto a abrir mão do seu eu para viver a vontade de Deus? Para você amar o próximo? Para você olhar o próximo, como eu já falei aqui há algum tempo atrás, amor de irmão, você tem que olhar para o seu próximo e ver Jesus. Jesus, Ele fala, o que você faz para aqueles ali, para os pequenos, para o teu irmão do teu lado, você faz para mim. Então quem está do teu lado aí é Jesus, você tem que amar, senão você não ama Deus de verdade. É duro isso aí, mas é o que está dizendo a palavra de Deus. Aleluia. Nós não estamos aqui brincando, não é? Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Ó Pai, venha nos preparar, venha nos dirigir, Pai, conforme a tua vontade em tudo na nossa vida, Pai, na nossa igreja, Deus, no nosso dia a dia, Pai, nas nossas vidas, que possamos glorificar o teu nome, Pai, em tudo, Senhor. Ó Deus maravilhoso, repreendemos o inimigo e o mundo nas nossas vidas, na nossa igreja, para vivermos a plenitude do que o Senhor determinou para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós viveremos tudo que o Senhor sonhou para nós. Aleluia! Oh Deus maravilhoso, venha, Pai, continua, Deus, tratando com cada um de nós, porque nós aceitamos a tua disciplina com amor, porque sabemos que o Senhor trata conosco, porque o Senhor nos ama, e o Senhor nos quer perfeitos, o Senhor nos quer santos, e nós queremos isso, porque nós servimos a Ti, entregamos a nossa vida para Ti, para viver tudo que o Senhor sonhou para nós.
e não vamos aceitar o mundo dizer o que nós temos que ser. Aleluia! Nós vamos viver o que o Senhor quer. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Aleluia! E quem determina, quem renova a nossa mente é o Senhor, é a Tua palavra, é o Teu Espírito Santo. São as dificuldades, são as tribulações que nos fazem mais fortes e mais parecidos com Jesus Cristo, com mais comunhão com Teu Santo Espírito. Aleluia! Pai, não aceitamos o mundo ditar as nossas vidas, na nossa família.